Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador, o Biratã Castro Sanches. Irei presidi-la conforme os artigos 58I e 58J da Resolução 263/90 do Regimento Interno. Convido a todos a ficarmos em pé. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 14h22. Podemos sentar. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, essa reunião irá se encerrar até às 17h23, como sendo o prazo máximo de duração, 3 horas para esta audiência. Estão presentes aqui a vereadora Estela, está também o nosso querido chefe de gabinete do Executivo do Palácio das Cerejeiras, o Rafael Lima Fernandes, também o Luiz Eduardo Pompolim, da Secretaria de Finanças, que também é bem-vindo, Geisa Cristina de Souza Siqueira, diretora de Economia e Finanças, Robson Amaral de Azevedo, da Igreja Batista do Avivamento, nosso querido secretário de Planejamento, o nosso professor Nilson Girardello, também Luiz Vieira de Aragão, da Igreja Restaurar, Cleverson Luz, da Igreja Rasgando os Céus, Paulo Maciel, aqui não tem a identificação de qual igreja ele representa, ou se é da Rasgando o Céu também. Isso, a da Rasgando o Céu. O meu amigo Johnny de Araújo Oliveira, pastor da Igreja Batista do Avivamento, também seja bem-vindo. E à medida que aqueles que vão participar... O Flávio Gaspar, meu amigo do Escritório Solução, pode chegar. Se quiser sentar aqui também, fique à vontade. Nós temos também o secretário de Negócios Jurídicos, o doutor Gustavo Rosignoli Bugalho. E à medida que as pessoas forem entrando para a participação virtual, nós já disponibilizamos o link para aqueles que quisessem participar de forma virtual. Também já foi disponibilizado tanto pelo site da Câmara como pelo nosso gabinete. Como todos sabem, essa discussão foi proposta já há algum tempo por esse vereador. Nós conversamos algumas vezes com a chefe do Executivo, a prefeita Suelen, algumas vezes na companhia do chefe de gabinete, outras vezes na presença da minha assessoria, sobre esse assunto que remonta do mês de fevereiro deste ano, quando foi promulgada a emenda constitucional 116. Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui o texto que provocou esta audiência pública, que não tem, quero deixar bem claro isso, ela não tem a pretensão de resolver o problema de imediato, ou seja, agora, não sairemos daqui, talvez, seria bom que saíssemos, né? Com uma resolução, uma minuta, para que o Poder Executivo pudesse emitir ou promulgar essa nova lei, ou esta emenda àquilo que já existe na legislação municipal. Não temos esta pretensão, mas é muito importante que a gente possa discutir e entender o lado de todas as partes que são envolvidas nessa discussão. Quero fazer também aqui um lembrete, em que pese a similaridade da profissão de fé entre eu e a prefeita e demais membros do Executivo, esta não é uma discussão particular, vereadora Estela e demais presentes. É uma discussão que engloba templos religiosos. A Constituição não fala em templos evangélicos. A Constituição diz todos os templos religiosos, não próprios, mas alugados, porque os próprios já têm a sua legislação pertinente.
Então, não há necessidade de discutirmos aqui, talvez haja apenas para esclarecimento, mas não em tom de mudanças ou alteração para aqueles que já têm os templos próprios, né? Mas sim para aqueles que foram abrigados por essa lei a partir de fevereiro de 2022, que também compõe uma gama de entidades, de associações, de denominações que se usam do aluguel, da locação de imóveis para atividades dos seus credos, das suas religiões. Então, esse é o motivo central, é que possamos aplicar esta lei federal que já existe, que já está em curso, e eu vou abrir depois aqui a palavra para aqueles que quiserem fazer uso. Gostaria que esse plenário estivesse bastante cheio, porque certamente importa para muita gente este assunto. Os contadores que trabalham, os advogados que advogam para as nossas denominações, têm muito trabalho, seja no final ou no começo do ano fiscal, para poder organizar esses documentos. E seria importante que todos pudessem opinar. Eu aprendi na minha vida que os ausentes jamais terão razão. Então, os ausentes deixam de ter razão quando eles param de participar, ou simplesmente deixam de participar. Então, eu quero aqui agradecer a consciência de vocês que estão aqui. Espero que vocês sejam fatores de multiplicação para essa nossa reunião. E gostaria de fazer a exposição de motivos. Antes de mais nada, eu quero passar a palavra para a vereadora Estela, que eu sei que ela tem um compromisso às 15 horas, mesmo que seja aqui no plenário, quebrando um pouco o protocolo. Eu quero, se a senhora permitir, quiser fazer uso da palavra agora, ou após a exposição de motivos, a senhora fica à vontade. Boa tarde, presidente, os convidados, né, do governo, os representantes das diversas religiões aqui. Eu penso, Bira, que a intenção sua ao convocar essa audiência pública é tão somente no diálogo com o Executivo para a regulamentação daquilo que já existe. Sim. Né? Então, acho que não cabe aqui um debate do ponto de vista da emenda em si. Eu, particularmente, acho que ela acabou ficando vaga. Acho que caberia aí um regramento mais específico por conta do Executivo, porque toda vez que a gente fala em abrir mão de imposto, e a gente sabe a importância que o imposto tem, né, no contexto das cidades, sobretudo quando se trata de IPTU, né? A gente até brinca, é fácil dar esmola com o chapéu alheio. Quando você abre mão de um imposto que tem um impacto muito grande na vida do município, você também teria que ter tido um cuidado de, ao legislar dessa maneira, você criar uma especificidade para você não permitir, né, que dentro de determinados jogos você possa, tipo, você tem um imóvel de um valor considerável e aí dentro de uma jogada, o que é possível acontecer, não vai aqui julgamento sobre nenhuma religião ou caráter de absolutamente ninguém, mas tudo aquilo que fica amplamente aberto, portanto, permitido, já que não proibido, pode ensejar alguns problemas para o futuro. Então, eu acho que perde a questão, o debate federal de já ter se esmiuçado nesse contexto. O que não impede, e aqui está o chefe de gabinete, de que esse debate seja levado ao Executivo, aí os fiscais, a Secretaria de Planejamento também será fundamental nisso, mas que haja o regramento, porque já que está vigente, e é importante isso que você fala, Bira, na primeira parte da tua fala, isso não se refere à religião que você professa, não se refere à minha, que sou católica, né, refere-se a todas, aos espíritas, às religiões de matrizes africanas e todas as outras religiões que encontra aqui no país a sua prática e tem seus templos. Então, se é lei, se é regra, não foi derrubada, está vigente, então tem que criar mecanismos para possibilitar isso. Aquilo que você disse num segundo momento também faço minhas as suas palavras. Porque já não se antecipar e já buscar fazer esse regramento, sentando com o jurídico, planejamento, e colocar em execução, em vigência, para evitar, muitas pessoas já falaram comigo sobre isso, várias
líderes religiosos tiveram nessa casa nas semanas anteriores a respeito disso. Por quê? Porque já haviam procurado isso dentro do espectro do Executivo e não encontraram o regramento ainda, a interpretação correta de como é que isso vai se tornar factível para ser praticado aqui também. Para evitar, viu, Rafael, que isso acabe se transformando em algumas ações judiciais, inclusive para buscar um reconhecimento local daquilo que já é reconhecido a nível federal, eu penso que essa audiência deva perseguir exatamente essa minuta, talvez descendo a miúde, como a federal não o fez, para evitar excessos, para trazer transparência, para trazer tranquilidade, mas para não virar aí realmente um carreamento de demandas judiciais por uma inércia ou por um aguardar de como é que as coisas fluem. Acho até que, inclusive, o Executivo pode, não só nessa lei, né, Bira? Mas quando se trata de uma regra federal, já ter uma preocupação de provocar o jurídico e já criar os mecanismos de garantir que aqueles que são beneficiados com aquela lei já possam encontrar, quando procura o poder público, o mecanismo de ter garantido aquele direito que a esfera federal oportunizou. Por hora era isso, presidente. Ok, obrigado, vereadora. Eu quero aqui fazer menção, a senhora falou do convite que nós fizemos. Então, nós convidamos a prefeita Suelen, que está devidamente representada, o Everton Basílio, secretário, que teve problemas com deslocamento entre cidades e está em viagem, por isso encaminhou os seus representantes, o nosso querido, eu falo sempre querido, porque o secretário de Planejamento é um querido da gente, e vocês me permitam essa deferência. Professor Nilson, Rafael já citei, doutor Gustavo está presente. Convidamos o CONPEV, Conselho de Pastores Evangélicos de Bauru, convidamos a Diocese de Bauru, a Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo, Reino de Oxalá, a FEUCRO. Convidamos também a Associação Espiritual de Umbanda Pai Tambaú, a APEP, Associação dos Pastores Evangélicos Pentecostais, todos os Lions Clubes de Bauru e as demais instituições religiosas interessadas no tema. Todos foram convidados, porque não é um tema exclusivo, como eu disse, não é um tema exclusivo desta ou daquela denominação. Então, a emenda constitucional número 116, ela acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 156 da Constituição Federal para prever a não incidência sobre templos de qualquer culto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º, o artigo 156 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 1º, letra A. O imposto previsto no inciso 1 do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6 do caput do artigo 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, dia 17 de fevereiro de 2022. Trata a presente propositura de projeto de lei que dispõe sobre concessão de isenção do pagamento do IPTU aos imóveis locados por templos religiosos ou entidades conforme especifica. Este projeto de lei não se confunde com a imunidade tributária, que é um direito constitucional, conforme estabelece o artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal de 88, no que se refere a templos de qualquer culto.
Com efeito, a Constituição Federal garantiu que as instituições religiosas não assumissem o encargo financeiro do IPTU, cuja imunidade é reconhecida constitucionalmente. Sabedor da garantia inserida na Constituição Federal, o presente projeto toma a iniciativa de estender para os prédios alugados pelas instituições para a realização de cultos a isenção concernente ao IPTU, com base na emenda constitucional número 116, de 17 de fevereiro de 2022. Que acrescenta o parágrafo 1º, letra A, ao artigo 156 da Constituição Federal, para prever a não incidência sobre templos de qualquer culto do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. Então, ocorre que os templos religiosos de qualquer credo, estabelecidos em imóveis alugados, não têm recebido o tratamento isonômico, que vem exigindo o pagamento do IPTU. Nessa toada, há que se destacar que as igrejas que não dispunham de patrimônio próprio não deixam de ser um templo, de certo que a imunidade tributária que afeta os templos é da espécie subjetiva, ou seja, concernente à pessoa. Assim sendo, onde quer que a igreja, organização religiosa, esteja sediada, traz consigo esta característica, qual seja imunização tributária. Isto posto, pretendemos estender para os prédios imóveis onde se fixam as igrejas e os templos, mas que não são de propriedade de tais instituições, ou seja, são objetos de contrato de locação, a isenção do pagamento do IPTU. Tratando-se, portanto, de garantia constitucional, esta Casa de Leis deve aprovar este projeto de lei para que esteja em consonância com a Carta Magna. Dado aos argumentos acima citados e em virtude à relevância do assunto, encaminhamos aos nobres pares o presente projeto de lei, na expectativa de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na devida forma regimental. Esta exposição de motivos, senhores e senhoras, nós havíamos feito por ocasião da propositura dessa lei. Claro, todos os processos aqui passam pelo crivo do setor de assessoria jurídica da nossa casa e, provavelmente, com certeza, também pelo setor jurídico da Prefeitura Municipal. Ocorre que, se os vereadores, ou qualquer um dos vereadores aqui presentes, desta legislatura, apresentarem um projeto que renuncia à receita, ou que traz obrigações ao Executivo, automaticamente ele é considerado ilegal, ele é ilegítimo e, naturalmente, ele não prospera. E, claro, aquela faixa de pessoas que deveriam ser atendidas vai ficar sem a devida atenção. Nós tivemos uma conversa com a chefe do Executivo e apresentamos um ensaio de minuta, um rascunho de uma minuta, trazendo esta propositura já tem alguns meses. E pedimos que a iniciativa deste projeto de lei fosse do Executivo, já que se trata de uma lei federal. E, como a vereadora Estela citou, seria apenas trazer para a nossa realidade, pormenorizada, esmiuçada, bem redigida, para que a cidade também tivesse contemplada esta necessidade. É importante dizer que outras cidades, talvez menores e maiores que Bauru, também já fizeram o seu regramento, inclusive com retroatividade até 1º de janeiro, que, segundo consta, o fato gerador seria um impeditivo para que a gente pudesse aplicar a lei aqui, em Bauru. Por conta, essa tem sido a justificativa, pelo que sei, daqueles que buscam a imunidade e recebem uma negativa em função de que o fato gerador, ou seja, o IPTU, começou a valer a partir de 1º de janeiro.
Então, a fim de que não houvesse aí uma demanda gigante, como a vereadora Estela citou e com propriedade, de ações judiciais contra o município, nós queríamos e propusemos esta antecipação de movimentos, para não esperar o momento oportuno. Eu acredito que o momento oportuno é hoje. O dia é agora, o momento é hoje. Ou, quem sabe, o mais rápido possível, não esperando o momento oportuno, porque talvez esse momento oportuno não venha. Né? Aliás, se alguém tiver a garantia de que nós vamos estar aqui no próximo mês, vocês, por favor, me digam, porque nós não temos. A nossa vida é muito dinâmica e, graças a Deus, a gente depende dele. E se ele quiser subir o nosso gás, que seja assim, e nós vamos rapidinho para lá. Mas não é o caso. Então, se o momento para discussão é hoje, claro, e mais alguns vereadores, estamos propondo esta discussão para que nós apresentemos a partir de hoje, pelo menos um ensaio de minuta que possa contemplar as necessidades e as múltiplas visões que eu tenho certeza que os senhores que estão aqui e as senhoras, que agora minha amiga Marli acaba de chegar também, seja bem-vinda, Marli. Pastor Carlos Santana também está aqui. Se tiver mais alguém, eu estou sem óculos, não estou vendo Patavina, mas aí a gente menciona o nome de vocês. Então, a ideia desta reunião é ouvirmos do Executivo, ouvirmos das finanças, da CEPLAN, se existe possibilidade, e como o Rafael está aqui representando o Executivo, se existe esta possibilidade, para que no ano que vem já esteja em vigor. Podemos colocar, para que essa lei seja aplicável a partir de 23. Ou então discutimos a possibilidade da retroatividade até janeiro deste ano. Isso tudo, como eu disse a todos vocês, é necessário que entendamos pelo regramento jurídico, pela lei que está em vigor, a aplicabilidade de tudo isso, para que a gente possa trazer, pelo menos, mais esse benefício a estas entidades. Pastor, mas que tipo de contribuição social as religiões dão? Isso seria pouco, essas 3 horas, para a gente poder citar o benefício social que as religiões trazem para a cidade, seria chover no molhado. Vocês me perdoem o linguajar, né, vulgar, mas seria chover no molhado. A gente sabe que todas as entidades religiosas visam a dignidade humana, visam o ser humano, das suas maneiras, das suas formas, dos seus ritos, mas visam sim. E claro, esse regramento, ele teria como escopo principal a função social comprovada, dentro dos documentos, das exigências que poderão ser feitas ou não, para que, ao darmos entrada neste processo, todos aqueles que estiverem dentro da legislação possam ter esse benefício da imunidade do IPTU. Não sei se fui claro, não sei se todos entenderam, compreenderam, mas eu não poderia deixar de fazer esse enunciado antes de ouvir a todos vocês, que essa é a nossa intenção. Nós não temos a pretensão de fazer disso um palanque eleitoral no nosso sentido, na nossa reunião, nesta audiência. Mesmo porque é uma necessidade. Haja vista o grande volume de processos que tramitam pela prefeitura, justamente exigindo ou pedindo, inclusive, esta imunidade. Então, eu faço questão de deixar essa primeira fala para que todos possam entender e, dentro daquilo que nós estamos discutindo e for pertinente a esta reunião, vocês terão a liberdade de, solicitando a palavra, terão franqueado o microfone de apartes. Aqueles que preferirem utilizarem a tribuna, podem utilizar a tribuna, não há problema algum.
Algumas pessoas já se inscreveram antecipadamente, essas pessoas terão a palavra, né? Mas, em primeiro lugar, seriam estas as colocações. A senhora gostaria de falar? Rafael gostaria de falar? Podemos falar? A senhora gostaria de falar? Por favor, se identifique, vá até o microfone de apartes. Isso. E, por gentileza... Boa tarde a todos. Meu nome é Geisa. Eu estou representando o Everton na Secretaria de Economia e Finanças. Nós fazemos parte da administração tributária. Então, eu acho bom esclarecer algumas questões, porque a normatização jurídico-tributária é um pouco complexa para o leigo entender. Tá? Essa emenda constitucional é uma emenda constitucional autoaplicativa. Ela não depende para o próximo exercício de nenhuma regulamentação infralegal, infraconstitucional. A partir do próximo fato gerador seguinte à promulgação da emenda constitucional, está em vigência a não incidência para imóveis locados de templos religiosos, tá? Então, ela prescinde de lei. A aplicação disso então, a Secretaria de Economia e Finanças, que é a receptora dos processos de imunidade constitucional, a partir do próximo fato gerador, ao reconhecimento de não incidência pela Constituição Federal, ela vai recepcionar os procedimentos e verificar se o imóvel está como imóvel locado de um templo religioso. A partir disso, o imóvel vai receber o reconhecimento da não incidência. A gente não fala aqui nem de imunidade, que está no artigo 150, e nem de isenção, que é uma norma de cada ente federado, ou seria uma norma do município. Então, ela é autoaplicável e, a partir do primeiro fato gerador seguinte, ela tem validade, tá? Então, a gente, como Secretaria de Economia e Finanças, como Prefeitura Municipal de Bauru, estando atendidos os requisitos da norma constitucional, a gente vai atender o reconhecimento da não incidência. No que foi falado em relação a retroagir, a retroatividade, nesse caso, ela não cabe numa norma constitucional. Tá? As normas constitucionais, as alterações de incidência, elas valem sempre para os fatos geradores que vêm posteriormente à sua promulgação. Uma legislação que venha a prever que vai retroagir qualquer coisa não está fazendo em acordo com a norma constitucional, não é em função da PEC. E nem seria uma norma isentiva, seria uma remissão tributária. Tá? É um perdão, é uma remissão. Estou cancelando tributos constituídos conforme a lei vigente à época. Ela não é nem isenção, nem a não incidência prevista no texto constitucional da PEC. Tá? Então, aí, nesse caso, teria todos os requisitos de um processo de remissão tributária. Tá? Agora, o que vem daqui para frente, a partir de fevereiro de 2022, o próximo fato gerador, 1º de janeiro de 2023, a Secretaria de Finanças vai analisar os processos, o enquadramento como imóvel locado a templo religioso e reconhecer a imunidade. A gente entende até que é mais uma matéria de regulamentação, ou até por um decreto ou por uma instrução normativa, porque as questões são procedimentais. Vai entrar com processo administrativo anualmente ou não. Normalmente, provavelmente, o correto seria um processo administrativo anual, porque não se trata de propriedade, então a gente não sabe quando esse aluguel deixa de estar vigente ou quando a igreja deixa de, apesar do contrato vigente, de estar instalado no local. Então, ele prescinde uma diligência anual para verificar se continua preenchendo os requisitos da não incidência constitucional, que é o quê? Estar locado para um templo religioso ali funcionando. Tá? Então, basicamente, seria aí essas as considerações iniciais, depois qualquer outra dúvida, mas, basicamente, ainda que não exista hoje um decreto ou nada regulamentando, ele segue as normas de procedimentos de reconhecimento de não incidência que já valem para os demais casos do município. Primeiro fato gerador seguinte, o procedimento eletrônico para reconhecimento da não incidência e as diligências e comprovação documental
local, que seria o contrato de locação, e a existência do templo religioso no local. Praticamente, hoje, o entendimento que tem sido dado é esse. Qualquer extensão que se faça não é uma extensão de não incidência da PEC, é uma outra extensão, é um outro benefício fiscal que a não incidência é prevista na PEC 116. Não sei se deu para esclarecer alguma coisa, desculpa se eu tomei muito tempo, é que a matéria tributária ela é um pouco cheia de especificidade. Não tem problema. Se você puder permanecer aí um pouquinho, eu queria só perguntar. Vereadora Estela, pode fazer. Naturalmente, a gente sabe que é automático, assim, mas é justamente desse decreto regulamentador que o vereador se refere. Quando a gente fala de já normatizar aqui, infraconstitucionalmente falando, é para a gente sair desse automático. Então, vai valer para o próximo exercício, mas essa complexidade aí é que pode gerar uma série de questões. Essa normativa já tem, de alguma forma, algum tipo de discussão? Porque a emenda não é de agora, né? Eu falo aqui, eu estou falando em nome do diretor do Departamento de Arrecadação Tributária, ele está de férias, tá? Então, existe alguns decretos que a Secretaria de Finanças expede no segundo semestre, compilando as coisas que devam ser incluídas na legislação. Pelo que a gente conversou com o Rafael, vai ser emitido, a ideia seria emitir via instrução normativa ou mesmo decreto, a instrução normativa também serve para regulamentar. Ué? Não, Rafael, o Departamento Tributário. Tá? Então, seria o caso de editar uma instrução normativa ou um decreto prevendo que vai entrar num processo. Não precisa, tá? Mas a gente sempre é bom esclarecer. Normalmente, isso é feito por instrução normativa porque facilita, havendo uma alteração. Por exemplo, algumas questões duvidosas, elas não são de hoje, a gente já, o entendimento nosso, tá? De hoje já colocar em texto. Por quê? Ela vai depender de qual é a interpretação que o tribunal vai dar, se a gente vai estar ampliando alguma coisa ou não. Em princípio, não. Tá? Em princípio, as igrejas que tiverem um imóvel locado vão apresentar à Fazenda Pública o contrato de locação, a indicação para verificar se está funcionando um templo no local, se é um imóvel realmente utilizado como templo ou se tem uma outra destinação. Havendo a destinação para a igreja, é feito o reconhecimento da imunidade anualmente. Então, mais de decreto que a gente teria a regulamentar seria isso, a forma procedimental e os documentos, talvez, para darem a entrada. Mais algum comentário, vereadora? Fica à vontade. Mas eu sugeriria, o senhor que levantou o tema aqui na casa, que tivesse o cuidado de acompanhar com a secretaria pertinente os meandros, os detalhes dessa instrução normativa. E aqueles que vivem a questão na prática têm uma visão diferenciada de alguns detalhes que talvez não contemplem na instrução e que pode acabar deixando algumas lacunas. Porque uma coisa é a teoria, outra é a prática. Se pudesse acompanhar com o secretário, antes de que ela seja tornada pública, expedida e passe a vigorar, até como contribuição mesmo de algumas questões importantes que talvez passe desapercebido na hora de fazer uma instrução normativa técnica. Só esclarecendo, a gente fala em instrução normativa, que normalmente é o instrumento legal que a Secretaria de Finanças adota para esclarecer como dar entrada num processo, para deixar mais legítimo para o contribuinte como ele vai ser atendido. Tá? Pode ser por decreto também, obviamente, que é uma norma superior até a instrução normativa, e aí vai ficar a critério do Everton qual a forma que vai ser utilizada, e talvez até ele converse com a Secretaria de Negócios Jurídicos. Mas é basicamente isso, a função da normativa ela é mais fácil, que se precisar depois, não é bem esse o caminho que está sendo entendido pelo TJ ou alguma coisa assim, é mais fácil de ser corrigida e acertar os rumos da normatização. A instrução normativa ela não precisa ser editada para ter a vigência, porque a vigência é a da lei da PEC, então ela é simplesmente um esclarecimento ao público de como é o entendimento que deve ser adotado o procedimento. Tá? Obrigado, Geisa. A nossa intenção, recebi aqui também a orientação do Dr. Arildo Lima Júnior, nosso consultor jurídico, que ela é auto-aplicável, mas essa reunião ela tem como objetivo um decreto, que em 2 minutos se normatiza, se regulariza e dá uma amplitude maior para aqueles que querem e precisam ter o conhecimento, né, para a aplicação
dessa vantagem. Quero aqui mencionar a presença virtualmente, nos acompanham virtualmente, pastor Edson Valentim, presidente do Compev, vereador Vanderlei Rodrigues Júnior, acaba de chegar, fique à vontade, é uma matéria afeta ao senhor também. Pastor Carlos também nos acompanha pela internet, a pastora Marta Azarias também, e à medida que as pessoas forem entrando, nós vamos mencionando a presença. O senhor gostaria de fazer uso da palavra, vereador Júnior? Fique à vontade, esteja à vontade. Bom, antes de ouvirmos mais, obrigado, Geisa, pelo esclarecimento, fundamental, muito bom. Eu queria abrir aqui a palavra àqueles que fizeram a inscrição prévia, né? Doutor Flávio Gaspar vai falar, o pastor Carlos Santana também vai falar, e se alguém mais tiver intenção de fazer uso da palavra, contemplar algum item que não foi abordado no momento, por favor, se manifeste. Nós vamos abrir a palavra para todos, desde que seja pertinente ao assunto, não haverá problema algum, e todos nós estamos aqui para ouvir e também aprender. Então eu quero, pela ordem, né, eu vou chamar o meu amigo doutor Flávio Gaspar, que é também nosso consultor em alguns momentos. Pode usar a tribuna se quiser, Flávio, ou microfone de à parte. Se apresente a todos aí e fique à vontade. Obrigado, pastor Bira. Meu nome é Flávio Gaspar, sou contador. E prazer estar aqui com vocês nesse tema que é de interesse de todos nós. Eu apreciei muito a palavra da doutora Geisa, que esclareceu já muitos pontos nessa questão, né? Gostaria só de enfatizar, né, como que ela mesma mencionou, nós não estamos falando de uma lei federal, né? Nós estamos falando de uma emenda constitucional. Nós estamos falando que a Constituição Federal foi mudada e isso não cabe discussão, né? Então, assim, só para pontuar, né? Sim. Nenhum dos municípios do Brasil poderá, a partir da emenda constitucional, cobrar IPTU sobre templos alugados, ponto final. Não cabe discussão, não cabe lei, não cabe nada. Não é uma questão do município querer, vamos ver se a gente vai aceitar isso. Aí seria o fim do mundo, né? A gente teria que parar com tudo e começar tudo de novo. Então, mudou a Constituição, acabou a cobrança de IPTU sobre templos alugados, ponto final. Agora, o que a gente está discutindo aqui? A partir de quando? Então, no meu entender, pastor Bira, quando a Constituição fala que não incide IPTU, né, e a partir daquela data, que tem uma data de vigência, 17 de fevereiro, como eu estou falando, no meu entendimento, existem a competência tributária, a competência dos tributos. Nós temos alguns tributos que têm competência mensal. Por exemplo, né, alguns ICMS, PIS, COFINS, ISS. Então, eles nascem no mês, o fato gerador ocorre no mês, porque a competência deles é mensal, cobrança mensal. Então, esses que eu citei sobre faturamento. Prestou serviço? Gera ISS. Quando? No mês de competência. O mês de janeiro gera ISS referente a janeiro. O mês de fevereiro gera ISS referente a fevereiro. PIS, COFINS, mesma coisa. Tributos incidentes sobre folha de pagamento, INSS. A folha de pagamento de janeiro gera INSS de janeiro. A folha de pagamento de dezembro gera INSS de dezembro. E alguns tributos sobre lucro, por exemplo, estão tudo determinado pela legislação. Existem alguns tributos que não têm competência mensal. A competência dele é anual. Né? Competência anual. Então, esses tributos de competência anual, somente esses tributos de competência anual, cabe proporcionalidade. IPTU, IPVA, vou citar esses dois. Se você compra um carro hoje numa agência, você vai pagar o quê? O IPVA. Mas você vai pagar o IPVA referente ao mês de julho? Não, você vai pagar o IPVA referente 2022.
E qual o valor do IPVA? O valor do IPVA de 2022 dividido por 12 vezes 7, porque nós estamos em julho. Então, cabe o quê? O pagamento do IPVA, 6/12. Mesma coisa acontece para o IPTU. Se uma construtora, uma incorporadora, ela institui, né, a incorporação a partir desse mês, regulamenta tudo, o IPTU vai ser pago do ano? Sim, vai ser pago baseado no quê? No valor venal do imóvel. Mas você vai pagar o IPTU referente 2022 proporcional a partir de quando nasceu, a obrigação nasceu o imóvel, vamos dizer assim, o proprietário do imóvel. E o IPTU é a mesma coisa. Embora ele seja lançado no começo do ano, instituído, cabe proporcionalidade. No momento que a emenda constitucional ela entrou e fala não incide IPTU em templos alugados, a partir de agora, 17 de fevereiro, o máximo que se pode fazer é o quê? Cobrar 2/12 do IPTU de 2022. Não importa se lançou. Por quê? A partir daí mudou a Constituição. Ah, mas vai perder receita. Você está entendendo? Sim. Então, essa é, no meu entender, a questão. Né? Nós não podemos, o IPTU de 2022, ele não é referente janeiro, ele não é referente fevereiro, ele não é referente março, ele é referente 2022. E ele deve ser pago na proporcionalidade até quando ele era devido. E segundo a Constituição Federal, ele era devido nesses casos a partir até 17 de fevereiro de 2022. Então, 2/12 é devido. A partir daí não é mais, no meu entender. É isso que eu gostaria de falar apenas. Pode se dirigir ao microfone, Geisa? Vou permitir o seu à parte, depois vou abrir aos vereadores que quiserem. Eu não vou mais falar, mas com relação a isso do IPTU, a lei prevê que o fato gerador é o 1º de janeiro. E ele não tem a proporcionalidade, porque quando você desmembra um lote, quando você cria um imóvel urbano novo, ele não incide proporcionalmente também. Então, o Nilson está acostumado, a CEPLAN autoriza um loteamento, esse loteamento ele não incide IPTU proporcionalmente. Ele só incide, nós estamos falando em incidência, que justamente é a norma prevista na PEC. A incidência dele se dá com a ocorrência do primeiro fato gerador seguinte, que em lei é 1º de janeiro. O Nilson está acostumado com isso. Todos os imóveis que são criados na CEPLAN, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, ampliações, construções novas, elas não têm validade para o IPTU do exercício corrente após o fato gerador em 1º de janeiro. Então, a Secretaria de Finanças não constitui construção nova para o IPTU, não constitui um loteamento novo para o IPTU, a não ser no exercício seguinte, 1º de janeiro de cada exercício. A legislação do IPVA é um pouco diferente, porque é previsto na lei do IPVA um outro tipo de tributação, fatos geradores diferentes com essa possibilidade de proporcionalidade. O IPTU, fato gerador, é o único previsto em lei, que é 1º de janeiro. Então, se a gente fosse entender dessa forma, nós estaríamos também falando que, a partir de agora, todos os imóveis que se constituírem construídos, qualquer alteração que ocorra, também vai ter que incidir durante o exercício essa proporcionalidade, o que não existe para o imposto predial e territorial urbano. Então, cada imposto tem a sua especificidade, a gente não quer falar se deve ou não deve, se é justo ou não é justo, simplesmente estamos falando em fato gerador e incidência em fato gerador. Então, a gente entende o clamor, né, o interesse, até a validade disso, a legitimidade, mas nós temos que seguir o que está na PEC. E, inclusive, para fazer uma coisa assim, a gente teria que ter uma posição diferente em relação a fatos geradores de IPTU, que não é isso que os tribunais entendem. Então, o fato gerador do IPTU, reconhecidamente por TJ, STJ, STF, é
um dia por ano, que é a data que foi prevista em lei. Nada impede que se faça uma remissão, mas é uma lei de remissão e não um enquadramento no nosso entendimento, tá? Um enquadramento em legislação. Não sei se o Rafael tem alguma parte, ou o doutor Gustavo. Acho importantíssimo, viu, isso que a técnica fala. Sim. Que não se pode fazer um debate como esse, que, como ela bem disse, tem um clamor, e vender ilusão. Sim. Tem plena concordância jurídica com a avaliação, então tem que ter os pés fincados no chão. Uma avaliação correta, jurídica, precisa. A discussão é essa. Sim. Não, são legislações diversas, eu respeito a colocação feita aí pelo técnico contador, Doutor Flávio, Flávio, mas, não só como vereadora, mas como advogada, eu concordo plenamente com o que a Geisa diz. Então, acho que qualquer debate que perpasse por um outro caminho vai encontrar respaldo jurídico, seria vender ilusões. Então, tem que caminhar para essa discussão do regramento, da instrução normativa ou de um decreto, conforme Vossa Excelência pede, mas dentro dos limites da legalidade, para não vender ilusão, que não vai pagar por uma coisa que vai. Para depois não ter um outro problema lá na frente também, que acho que não é esse o nosso papel aqui. Com certeza. Vereador Júnior? Bom, eu vou dar continuidade àqueles que se inscreveram, depois eu vou ouvir o executivo de uma forma geral. Pode ser, professor Nilson, demais. O senhor gostaria de falar antes? Gostaria de ver todas as considerações primeiro? Vou deixar o Rafael falar por último, ok? Achei muito importante a participação da Geisa, no sentido de elucidar. A gente quer esclarecimento. E, claro, obviamente, o que se pode na lei pode, o que se não pode, não pode. Então, eu vou abrir aqui a palavra para o pastor Carlos Santana, que fez a sua inscrição previamente. Vou também pedir aos demais que quiserem fazer uso da palavra, que dê um sinal levantando a mão, e pela ordem a gente vai conceder aqui a possibilidade da utilização do à parte ou a tribuna, como vocês entenderem melhor. Por favor, pastor, fique à vontade. Já está ligado, só ajustar. Excelentíssimos vereadores, presidente, que está aqui, né, hoje à mesa, secretários, a prefeita não havia aqui, né? Está sendo representada, excelentíssima prefeita, e os senhores pastores, né, aqueles que estão se fazendo presente, e aqueles que não puderam e estão se fazendo presentes de forma online. Eu gostaria de dar início lendo o parágrafo 1, artigo 156 da Constituição. Meu nome é Carlos Santana, me apresentar. Profissionalmente, eu tenho uma MEI, sou pastor evangélico, formado bacharel em teologia pela Universidade Metodista, escritor de livros e sou mestrando, faço mestrado atualmente de teologia com ênfase em história. Acho importante a gente colocar, porque às vezes tem uma ideia que pastor não entende das coisas. E eu gostaria de fazer aqui uma primeira colocação, ler o parágrafo 1º, artigo 156 da Constituição Federal de 1988. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto. Aqui nós não estamos falando de protestantes, nós não estamos falando de templos evangélicos, nós estamos falando de templos católicos, nós estamos falando de templos ubandistas, espíritas, nós estamos falando de templos de qualquer culto. Então, por favor, tiremos das considerações do meio evangélico. Não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade. Aqui fala-se de imunidade. Importante fazer essa colocação. Entenda-se. Ainda que as entidades abrangidas pela imunidade, de que trata a linha B do inciso 6º do caput, do artigo 150 dessa Constituição,
sejam apenas locatárias do bem imóvel. Tracinho, compete ao município da situação do bem. Ou seja, o município faça cumprir. É importante destacar isso. Isso é artigo constitucional. Eu não sei se tem alguma lei maior que esta. Né? Ou se estão... que eu entendo, essa é a maior lei de nosso país. Eu gostaria de, vocês me permitindo, ler a carta que eu trouxe aberta aos excelentíssimos vereadores. Conheço alguns vereadores dessa casa. Tenho o prazer, às vezes, de vir aqui. Já tive a gente com trabalho social. E gostaria de fazer a leitura. Ainda que uma carta de um cidadão, uma carta não cheia de argumentos jurídicos, mas uma carta de um cidadão que se colocou preocupado com este assunto, com esta temática, e buscou junto a esta casa uma resposta. Pelo não, até agora, o que entende esse cidadão e muitos outros cidadãos e o meio religioso do não cumprimento deste artigo, parágrafo e artigo constitucional. O Congresso Nacional promulgou, em 17 de fevereiro, emenda constitucional que isenta de IPTU os imóveis alugados para templos religiosos de qualquer culto no território nacional. A medida é um avanço democrático, pois reconhece o relevante papel social que as igrejas e as religiões de qualquer natureza cumprem no âmbito municipal, estadual e federal. As religiões de qualquer natureza têm reconhecido a sua ação na reestruturação de famílias, ou mesmo no cuidado dos vulneráveis, com apoio firme e sistemático, e na realidade meritória da recuperação e transformação social de cidadãos. Constitucionalmente, é o dever do setor público fazer e arcar com o apoio, amparo e todo o ônus financeiro das questões sociais. Mas é sabedor que o Estado, a partir do município, não consegue atender a toda demanda social. Neste interim, as organizações religiosas arcam com esse ônus financeiro do meritório trabalho espiritual e social, alcançando o que o Estado e o município não alcançam. Eu poderia citar aqui, na cidade de Bauru, eu até tiro de fora os evangélicos. Poderia citar aqui o excelente trabalho religioso prestado pelos espíritas. Lindo trabalho de amparo social às pessoas. Mas poderia também aqui enumerar centenas de trabalhos sociais feitos pelos católicos, pelos evangélicos. A questão da isenção de IPTU para prédios alugados para as diversas religiões, conforme lei federal, faz parte da chamada lei maior e que deve ser aplicável ao favorecido de forma automática, sabendo-se a relevância de sua criação e a aprovação por maioria de nossa Casa Legislativa Federal. Agora, fazendo uma parte aqui, quando nós falamos da isenção de IPTU para prédios alugados, seja para o meio evangélico, para o espírita, para o católico, não importa, porque o ato constitucional foi bem claro, para todo e qualquer culto. A questão é por que a prefeitura ainda está indeferindo pedidos de isenção. Pergunto eu de forma leiga, mas como cidadão aos nobres vereadores.
se o indeferimento não se torna inconstitucional, ao não permitir que a igreja ou as entidades religiosas usufruam do benefício por ordem de teor federal foi-lhes concedido. Continuo na carta aberta aos vereadores, que se ao indeferir por questão de datas, seria algo aplicável no que tange a prioridade do atendimento prevalecente da parte assegurada pela lei maior. Pergunto ainda mais uma vez às vossas excelências, de forma singela, como cidadão e como alguém que exerce o sacro sacerdócio pastoral à frente de uma igreja na cidade de Bauru, mais uma vez, o porquê não houve uma articulação política dos senhores vereadores que foram votados por pessoas de todas as classes religiosas para fazer acontecer esse ato. E falo isso com muito respeito, muita reverência, porque são os senhores aos quais nós, que professamos algum tipo de religião, não importando ela qual seja, votamos nos senhores. Ao fazer a exposição, ao indagar, ao perguntar respeitosamente aos senhores vereadores, espero atenciosamente que seja levantada esta questão e uma solução alcance todos os templos religiosos, de todas as religiões, porque ao pensar nisto, é a questão mais absurda querer taxar aqueles que estão fazendo um bem maior nesta cidade. Gostaria também de ler a resposta que obtive aqui dessa tão nobre Câmara. Em relação ao questionamento do presente requerimento apresentado pelo cidadão Carlos Alberto Santana, referente à imunidade tributária sobre IPTU dos templos religiosos, em especial aos locados, do ponto de vista tributário, esta consultoria entende que o parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição Federal de 1988 é auto-aplicável por ser uma norma de eficácia plena, concedendo direito independentemente de previsão expressa em legislação municipal. Deixo com o nobre vereador e espero uma resposta. Eu acho que não haveria necessidade das igrejas, dos templos, das entidades religiosas subirem às cortes maiores acerca deste assunto. Muito obrigado. Pastor Carlos, nós fizemos a menção de parte desses assuntos, logo que iniciamos os trabalhos. Procuramos o executivo, está aqui o chefe de gabinete que nos acompanhou em reuniões com a prefeita municipal, inclusive, sobre o assunto em tela antes da sua carta chegar aqui. Mas claro, como se tratava de uma normativa, né, nós estávamos buscando a regularização. Foi feito esse contato, como foi um fato recente, de fevereiro para cá, há intensas conversas, não só desse vereador, mas de outros vereadores também, em busca desse decreto, que seria um marco, apenas para que a gente pudesse regularizar, que a minha assessoria puxou rapidamente uma indicação que fizemos no mês de abril, dia 18 de abril, portanto, antes da carta circular aí, que o senhor muito competentemente fez, nós fizemos a indicação à douta mesa, na forma regimental, o endereçamento do ofício à senhora prefeita municipal Suelen Silva Rosim, solicitando-lhe em caráter de urgência a regulamentação da PEC 116, que através da própria legislação do município vem a isentar a cobrança de IPTU de qualquer templo religioso alugado. Então nós fizemos a nossa parte, fizemos de forma a criar primeiro uma normativa, né, uma minuta
mas pelos motivos que nós já explicamos aqui, que seria inconstitucional que a Câmara Municipal fizesse essa propositura, porque estaríamos cometendo um ato de ilegalidade. Então, teria que vir do Executivo, porque o Legislativo não pode dizer o que é que o Executivo tem que fazer. Ele tem, sim, que esperar que o Executivo se manifeste para que a gente, então, aqui como Câmara, possamos confirmar, votar e promulgar essa lei. Então, agradeço, sim, a sua contribuição, foi importante e revela que o assunto é demasiadamente importante para todas as religiões, para todos os templos, a partir de 17 de fevereiro, também os alugados. Quero fazer menção aqui da presença virtualmente do pastor Jean. Nós tivemos um pequeno problema, estamos retornando aqui aos trabalhos da audiência pública. Ela foi suspensa às 15 horas e 23 minutos, estamos retornando às 15 horas e 29 minutos. Professor Nilson, agora eu gostaria que o senhor falasse, por gentileza. Geisa, antes, fique à vontade. Vá ao microfone à parte, depois eu vou ouvir o doutor Gustavo também, para que ele possa se manifestar. Só essa questão do lançamento proporcional ou não, a igreja que pedir, por exemplo, eu tenho uma igreja que tem um contrato de locação de março desse ano até março do ano que vem. Quando ela entrar, até para esclarecer a proporcionalidade, ela desfavorece, mas ela também favorece. A igreja que entrar com um pedido para o reconhecimento de imunidade do ano que vem, ela vai ter a não incidência para o ano todo. Tá? Independente do contrato ser até março a vigência, porque ela atinge um lançamento único, um fato gerador único. Tá? Então, se a igreja o contrato deixar de vigir depois do fato gerador, não vai interferir no reconhecimento da não incidência. Tá? Se o senhor quiser usar aquele microfone, aí o senhor fica de frente a todos nós, seria mais legal, professor. Isso. Ou quiser usar a tribuna também, está aberta a tribuna aqui. Ó. Se quiser tirá-lo, não tem problema. Bom, boa tarde, pastor Bira. Em seu nome eu quero cumprimentar os demais vereadores e os presentes a essa casa. Quero parabenizar também, como eu já havia iniciado a dizer, o pastor Santana pelas palavras sábias. E é óbvio, é inconteste a relevância das igrejas, né, da fé e do culto ao divino, é inconteste, né, é importantíssimo para a sociedade brasileira. E não só, né, vereador, eu não conheço uma sociedade organizada, até as mais primitivas, né, elas não abrem mão de um culto ao divino, né, de uma crença religiosa, seja qual for. E como bem lembrou o pastor, independente, né, do próprio viés e doutrina religiosa, né? Mas aqui não se trata nem da questão da religiosidade em si, e é isso eu quero até cumprimentar a colega Geisa, servidora de carreira da Secretaria de Finanças, né, pelas palavras sábias em relação à questão tributária, que a questão nesse caso é tributária, né? E confirmo, ela até apontou sobre a CEPLAN também, né, e embora seja um tema muito mais da Secretaria de Finanças, necessariamente, do que da de planejamento, mas ocorre realmente que a não incidência tributária só pode ocorrer a partir do próximo ano, eu entendo assim também, ou seja, do fato gerador, como ela coloca, que seria o primeiro dia de exercício, que é janeiro do próximo ano, né? Isso está, e não é da minha especialidade, mas acredito que esteja no Código Tributário, né, no qual a prefeitura, obviamente, tem que atender, né? Então, assim, parabenizo o pastor Santana pelas palavras, mas eu acho que a questão é muito mais ligada à questão tributária mesmo, né? E realmente eu entendo que não há como aplicar isso, né, da forma como alguns podem apontar, e sim a partir do ano que vem. Acho que é isso, basicamente é isso que eu tinha para contribuir. Obrigado.
O senhor sempre contribui. Pode ficar sossegado, o senhor sempre contribui. Eu queria ouvir a posição do doutor Gustavo Bugalho, porque uma coisa que a Geisa falou, e talvez vocês me ajudem a entender, o Flávio e demais operadores do direito presente, a questão se pode ser aplicável até março do ano que vem. Ela não teria como se fosse uma... Você usou um termo, eu esqueci. Pode ir no microfone, Geise. É que a reunião é gravada e você precisa. Eu estou tomando até mais tempo do que eu queria, me perdoe, mas não, imagina. A sua pergunta, eu só dei um exemplo de um contrato vigente de março a março, ele estando vigente na data do o exercício. Ele vai dar a não incidência do IPTU do exercício inteiro de 2023, porque é um fato gerador único, ele não é um fato gerador prolongado no tempo por ficção jurídica, que é o costume do IPTU. Ser uma ficção jurídica do fato gerador em um dia. Qual a diferença do IPVA do IPTU? É porque a lei do IPVA ela cria outras ficções jurídicas, porque o IPVA você registra, você tem no Detran, você consegue ir alterando o proprietário, vou cobrar agora desse proprietário proporcionalmente. O IPTU a gente não consegue fazer isso. Entendi. Porque ele tem um registro em cartório, ele depende de ser informado da Fazenda Pública, então ele depende das informações da Secretaria de Planejamento, então ele é um tributo que, por regra, todos os municípios instituem como fato gerador fictício, que é o que o CTN prevê que se faça quando não há o movimento mensal, por fato gerador fictício, e nos municípios todos ele é o primeiro dia do exercício. Ok. Mas ele vai atingir, se for de junho a junho, ele vai atingir o ano inteiro e assim por diante. Entendido. Lógico. Eu não estou aqui como consultora, desculpa. Flávio, vá até o microfone de à parte. Doutor Gustavo, só um minuto. Surgiu mais um problema aqui. Essa questão do 1º de janeiro, ele não, quando a Constituição estabelece o IPTU, e depois o CTN também fala do IPTU, nenhum dos dois ele coloca a questão do 1º de janeiro. É um costume do município. Não é um costume, é uma legislação. Quando não há data do fato gerador prevista em lei complementar, que é o CTN, o próprio CTN fala que ele vai ser um fato gerador fictício estabelecido em lei. Tá? E essa é a posição, inclusive, dos tribunais, que o fato gerador... Isso para quando a gente consegue de qualquer tipo de imunidade ou isenção. Então, eu estou falando até por experiência, porque ele é um fato gerador previsto em lei, conforme determinação do Código Tributário Nacional. Tá? E esse fato gerador é assim, conforme até a anuência dos tribunais superiores, porque eles, da mesma forma que está sendo o entendimento da Secretaria de Finanças, é o entendimento que os tribunais dão para reconhecimento de imunidade. Até o doutor Gustavo vai saber que as execuções fiscais também são assim. A imunidade ela vale a partir da data, até agora, né, quando era propriedade, da data da aquisição imobiliária no fato gerador seguinte. Então, a gente está discutindo sobre a locação, mas isso já vale hoje para a propriedade. Então, quando uma igreja ou uma instituição social, uma instituição de educação adquire um imóvel, no curso do exercício, ele vai pedir o reconhecimento da imunidade para o primeiro fato gerador seguinte, que é o IPTU do exercício seguinte. E isso é legitimado pelos tribunais, inclusive o STJ e o STF. Então, é assim que é o entendimento. Já, independente de ser por locação ou não. Então, a gente só está adotando para locação o mesmo critério que já é adotado para a própria propriedade. Para quando a igreja ou instituição de educação, instituição de assistência social, até o município, quando o município adquire um imóvel, quando o município adquire um imóvel no curso do exercício, ele não vai ter a incidência do IPTU no exercício seguinte. Quando a Fazenda Pública do Estado adquire um imóvel por propriedade, ele só não incide o do exercício, se já ocorrido o fato gerador 1º de janeiro, ele incide normalmente. Então, é só um entendimento análogo ao que já vinha sendo efetuado com a anuência dos tribunais e com o respaldo de que é dessa forma que se procede a constituição do IPTU. Tá bom.
Ok? Então podemos ouvir o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, boa tarde, sempre um prazer falar com o senhor. O senhor fique à vontade, a palavra está concedida. Boa tarde, vereador Bira, boa tarde a todos. Está mudo, acho que não sei se é o seu ou se é o nosso aqui. Vamos ver. Boa tarde, vereador Bira, boa tarde a todos os presentes. Está me ouvindo melhor agora? Não estamos te ouvindo. Perfeito. Bom, eu fico até pouco à vontade de falar depois da Geisa, né? Agora sim, agora sim. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, doutor. Perfeito. Eu fico até pouco à vontade de falar depois da Geisa, né? Ela deu uma aula pra gente, né, sobre o tema. Eu só gostaria, assim, de colocar alguns pontos no seguinte aspecto. A lei, né, toda lei, ela não tem palavras inúteis, né? E essa emenda constitucional, ela estabelece que o imposto previsto no inciso 1 do caput do artigo, ela não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6 do caput. Por que eu reli esse trecho? Porque a gente tem dois aspectos. Pela leitura dessa emenda constitucional, né, e pela leitura da Constituição, os templos de propriedade, né, cujo imóvel seja de propriedade da entidade religiosa, a ela é garantida imunidade tributária, ou seja, é uma limitação, uma impossibilidade do Estado tributar. Quando se fala em um imóvel locado, mas que não é de propriedade, né, e que é o objeto dessa emenda, né, que ele não é de propriedade daquela entidade religiosa, embora esteja sendo realizados os cultos, nós estamos falando em não incidência. Por quê? Porque a não incidência é uma situação específica que naquele momento não incide o tributo. O que eu quero dizer com isso? O contrato de locação, ele é um contrato, por mais longo que seja, ele é temporário, né? Ele tem um caráter temporário, ele tem um começo, né? Uma continuidade e um fim. Então, apenas para fazer essa diferenciação. Quando a gente fala nessa emenda constitucional, que veio a vigor aqui dia 17 de fevereiro, nós temos, né, uma nova situação em relação ao fato gerador, né, a incidência, né, sobre o fato gerador, ocorrida depois que houve o fato gerador, que a Geisa já explicou muito bem, referente a esse ano, porque pelo entendimento dos tribunais superiores e por conta do próprio Código Tributário Nacional, a gente tem o entendimento, tido o entendimento de que o fato gerador do IPTU é no dia 1º de janeiro, como já foi falado. E o próprio Código Tributário Nacional fala o seguinte: o lançamento do tributo, ou seja, o tributo ele vai ser cobrado do contribuinte considerando a legislação aplicável no momento em que houve o fato gerador lá atrás. Ou seja, não existia a emenda constitucional. Portanto, em relação a 2022, né, segue o normal. Agora, de fato, o que a gente deve observar até a partir da iniciativa da Secretaria de Finanças é a possibilidade de se criar essa instrução normativa regulamentando aspectos aí procedimentais. O município ele não vai escolher se vai incidir ou não sobre esses templos, né, mediante a locação, a partir de 2023. Como já foi falado aí, a norma é auto-aplicável, é apenas regulamentar como isso vai ser feito no âmbito infralegal.
Basicamente é isso. Obrigado. Doutor Gustavo, eu quero só fazer uma pergunta que eu acho que a maioria também aqui gostaria de saber. Poderíamos, então, caminhar em direção a um decreto emitido pelo Executivo para que pudesse regrar, de fato, para que todos pudessem ter acesso dentro, claro, daquela função social, a aplicabilidade, enfim, todos os termos que o senhor já conhece. Temos aqui apalavrado, ou pelo menos conversado, de que seria possível, né, a elaboração de um pequeno decreto para regulamentar e pacificar esse assunto. O que é que o senhor me diz? Olha, pode ser feito isso tanto por decreto quanto instrução normativa. Agora, não vejo impedimento que seja feito através de decreto. E mais ainda, eu falo mais do que interessante que seja feita essa regulamentação, mas eu entendo que é fundamental, né? Porque não deixa dúvidas tanto para o contribuinte quanto a título de procedimento para a administração pública em relação aos instrumentos, né, para se reconhecer aí essa não incidência sobre os templos aí, por meio de locação. Ok, doutor. Isso foi preciso. Instrumentos. É isso que a gente quer. Eu vou abrir aqui a palavra, se alguém quer comentar alguma coisa com relação à fala do doutor Gustavo. Ninguém querendo se manifestar, vou abrir a palavra para Marli, que também tem suas considerações. Pastora Marli Silva Pereira. Pode se dirigir ao microfone de à parte ou à tribuna, como melhor lhe couber. Boa tarde a todos. Meu nome é Marli, eu sou contadora. E eu quero agradecer ao pastor Bira por esta oportunidade, por ter aberto essa sessão, né? Infelizmente, não temos todos os representantes da casa, porque isso não é um tema que, como disse o pastor Carlos, não é um tema que beneficia apenas uma classe evangélica, mas sim todos os templos religiosos. Então, gostaríamos, né, de ter todos os membros da casa aqui presentes nos escutando. Mas agradecemos aos representantes daqui da prefeitura que estão aqui e os demais que estão na casa. Foi como a vereadora Estela falou, nós temos que tomar cuidado com a praticidade, com a forma que vai ser elaborada essa instrução normativa. Então, eu queria aqui esclarecer alguns itens que, quando a gente pede uma imunidade tributária de templos religiosos para a prefeitura, nós temos que apresentar vários documentos. Nós temos que apresentar planta regularizada, nós temos que apresentar alvará de bombeiro, temos que apresentar uma contabilidade demonstrando onde aquela arrecadação daquele templo religioso foi destinado. Então, eu queria saber se isso já não existe mais ou ainda se faz valer esses requisitos. Mas eu já fiz alguns processos de reconhecimento de imunidade, onde foi deferido o processo de igrejas que têm os imóveis próprios. E eu fiz esse processo não em janeiro, no dia 1º de janeiro. Eu fiz esse processo no decorrer do ano e a imunidade foi deferida para aquele ano que eu pedi, desde janeiro. Foi aprovada essa imunidade para o ano inteiro, o ano fechado, e não proporcional. Então, independente do mês que eu fiz, se eu fiz lá em junho,
e aquele templo religioso não tinha pago o seu IPTU, estava com um débito em aberto na Secretaria de Finanças, eu fiz o pedido de imunidade, foi deferido e foi cancelado o débito retroagenda a janeiro. Então, eu queria pedir aos representantes aqui que olhassem com carinho, porque o benefício aqui, como o pastor Carlos Santana falou, eu sou contadora dele, o benefício que as entidades religiosas trazem socialmente, traz para o município, eu acho que eleva, a mais do que o IPTU que é pago. Então, eu queria deixar minha fala aqui, pedir a regulamentação disso e pedir, nós sabemos que depende da prefeitura aceitar e retroagir esse benefício a janeiro de 2022. É lógico que nem todos vão conseguir, porque tem os documentos que devem ser apresentados para ter direito a essa imunidade. Como eu falei, nem todos os templos religiosos têm alvará, têm documentação, têm CNPJ, têm uma contabilidade feita, elaborada. Então, eu acredito que não vai trazer prejuízo e sim benefícios para a nossa cidade. Eu agradeço aqui a oportunidade e agradeço a todos que estão aqui, a fala da doutora Geisa, que já esclareceu muita coisa, mas eu estou aqui representando a classe contábil e também a classe evangélica, de qual eu faço parte, e trabalho também, tenho trabalho social no município, como voluntária, não sou registrada, não tenho ONG, não tenho associação, e assim como eu, temos muitos dentro dos templos religiosos fazendo um trabalho que deveria ser feito pela prefeitura. Nós somos um braço da prefeitura, nós trazemos benefícios à sociedade, à família. Então, nós pedimos que vocês olhem com carinho para esse assunto. Infelizmente, foi o que eu falei no começo, não temos todos os representantes para nos auxiliar nesse pedido. Mas termino a minha fala e agradeço a oportunidade. Obrigada. Queria fazer uma pergunta para você, Marli. Você tem algum processo que você pediu essa imunidade? Sim. Já recebeu? Não, todos foram indeferidos. Locado para imóveis alugados foi indeferido. Indeferido. Mas eu já fiz processo para imóveis próprios. O próprio foi o que eu falei aqui, foi para imóveis próprios. Por quê? O templo religioso é proprietário, né? Uhum. Mas não tinha os documentos hábeis para nós pedirmos essa imunidade. Entendi. A partir do momento que teve todos os documentos, fez-se a contabilidade, alvará de bombeiro, então eu entrei com um pedido de imunidade, não foi em janeiro, não foi no início do ano onde se inicia o fato gerador do IPTU, e foi deferido esse processo para aquele ano e foi cancelado o débito existente desse templo religioso. Pode fazer uso da palavra, Geisa. Vá até o microfone. Obrigado, Marli. Obrigado. É bom porque a gente vai aprendendo. Como a gente estava falando aqui, os outros representantes já estão cientes que não precisa do alvará, não precisa de nada disso. O que a contabilidade é para verificar se um imóvel que não é templo mesmo, que não é um local de oração, se ele está sendo usado, revertido os benefícios para a instituição. Com relação à imunidade ter retroagido, eu imagino que ela não retroagiu. Você entrou depois, mas você já tinha completos os requisitos ao reconhecimento da imunidade em 1º de janeiro, que é a propriedade do imóvel em nome do templo. A propriedade você entrou com... Aí é um procedimento. Ela entrou depois, mas a igreja já era proprietária. A gente, às vezes, reconhece de ofício, inclusive, num trabalho conjunto com a própria SNJ, na execução fiscal. Então, não é que retroagiu. Ele foi reconhecido que, em 1º de janeiro, já tinha completos os requisitos.
Foi aquela fala que você trouxe, dos próprios, mesmo que esteja no meio do exercício, comprovando, ela é uma remissão, né? Não sei se é essa... o termo que eu esqueço. A decisão retroage ao fato gerador, mas o direito já existia na época do fato gerador. Certo. Tá bom. A gente vai aprendendo, vai esclarecendo, mas só um adendo que a emenda constitucional foi publicada em fevereiro e entra em vigor na data da sua publicação. Então, todos os tributos, eu tenho um amigo contador aqui que sabe, todos os tributos de produtos, ICMS, impostos federais, quando tem uma instrução normativa, uma lei mudando a tributação daquele produto, então eles falam, entra em vigor na data da sua publicação, ou entra em vigor a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte, do ano seguinte. Então, aquele produto, a partir daquela data, ele já está com a sua tributação alterada, a partir da data da publicação da lei. Então, nós entendemos que o IPTU se enquadraria nisso, a partir de 2022. Por isso, estamos aqui pleiteando com carinho. O nosso entendimento, eu como munícipe, a gente está entendendo que já está decidido que será a partir de 2023. Nós estamos entendendo assim, mas queremos pleitear isso, que seja retroagido a 2022. Eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Pelo visto, né, Geisa, isso não é possível, né? Seria possível, mas não pela norma da PEC. Ele seria uma lei Você está gravando. Vou pegar o microfone sem fio para você. Desculpa. Não foi nada. Ele não é que não é possível. Você pode a qualquer tempo conceder isenções, que não é o caso, a isenção é para frente, e remissões, que é para trás. Se a lei complementar, ela fala que ela só entrou em vigor na data da publicação, ela não atingiu o IPTU 2022. É lógico que o Executivo poderia fazer uma remissão, mas é uma remissão com todas as regras que são exigidas para uma lei remissiva, o impacto, o estudo, tudo isso. Sim. Tá? Seria uma remissão. É possível, então, uma remissão. Desde que por remissão. Agora, aí fica uma questão, ele é até complicado, porque o proprietário, que era o sujeito de direito do IPTU, que, na verdade, é o sujeito passivo, ele já recolheu esse imposto. Teoricamente, foi recolhido no nome dele, porque o contrato não é válido para a prefeitura até agora, quando existia isso. Então, o que você faz com isso? Você vai restituir o proprietário? Então, seria uma lei complicada. Entendi. É mais isso. Compreendi. Tá? Bom, Rafael, acho que mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Algum pastor presente? Alguém que represente? Pastor Johnny? Mais? Não? Então, agora vou jogar a bola nas mãos do Rafael. Boa tarde, vereador Pastor Bira. Boa tarde a todos. Eu acho que, em termos de esclarecimento sobre o tema, estão conseguindo me ouvir aí? Está baixo, vê se o outro está melhor. Esse está melhor, né? Opa! Legal. Boa tarde a todos, vereador Pastor Bira, todos presentes. Para contribuir aqui um pouquinho, eu vejo que é um tema que, em termos técnicos, foi muito bem esclarecido pela colega de trabalho, pela Geisa, o Dr. Gustavo Bugalho também, acho que colocando as dúvidas. O importante é que a gente tenha ciência que é uma pauta conhecida da prefeita Suelen Rosinho, uma pauta que ela apoia, já está realmente no radar da Prefeitura Municipal e que, por questões legais, ela vale justamente a partir do próximo ano, né, do próximo período. Então, a Geisa foi muito feliz na colocação dela logo no início, que existem toda uma questão aí de legislação e que tem que ser cumprida, mas o objetivo, o intuito de cumprir aquilo que está na PEC
nos cabe realmente a executar. Então, acho que não tenho outra contribuição, vereador, que não seja dizer que é uma pauta que está sendo tratada, que vai ser respeitada essa pauta e que a prefeita tem acompanhado essa situação para que possa viabilizar nesse próximo período. A nossa maior preocupação é justamente que haja um decreto para que normatize, não é, doutor Flávio Gaspar? O senhor gostaria de fazer uso da palavra? Por favor. Eu acho que ficou bem esclarecido hoje essa questão, certo? Isso foi bom para nós, porque até ontem eu conversei com o pastor Bira, a gente tinha dúvidas, né? Então, a partir de 2023, imóveis locados, usados como templo, terão imunidade e deve ser feita uma regulamentação nesse ano ainda e entrar com o pedido e vão conceder dentro da legalidade, está usando como templo, isso ficou ponto pacífico. Outra coisa que estamos aqui com os representantes, ficou claro também o seguinte, né? Os proprietários de imóveis já tinham a imunidade, certo? Usando o imóvel como templo ou não. Então, uma organização religiosa, ela compra um terreno. No futuro, ela vai usar esse terreno para construir alguma coisa, um imóvel e tal. A partir da aquisição daquele terreno, ela entra com o pedido na prefeitura, a partir do ano seguinte, ela já tem a imunidade tributária daquele terreno, mesmo não usando como templo. Entendi. A igreja adquire um imóvel, por exemplo, um apartamento, e aluga esse apartamento. Ela não usa como templo, mas é propriedade dela. Ela entra na prefeitura, solicita a imunidade a partir do ano seguinte, aí a prefeitura pode solicitar, aí ela solicita contabilidade, porque a lei fala que tem que ter usado o recurso, esse aluguel, para a finalidade essencial da igreja. Então, pela contabilidade, vai ver que aquele aluguel é contabilizado na entidade, na organização religiosa, então o aluguel é revertido para a igreja para ela atingir as suas finalidades essenciais. Então, aí fecha a questão e esse imóvel também ele vai ter a imunidade. Então, a imunidade não é só para o templo em si, é para a entidade, né? Isso foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu, a Prefeitura de Bauru está cumprindo isso daqui. Creio que é isso, né? Para ficar bem claro, porque pode ter casos também de pessoas que ainda não estão usufruindo, porque não solicitaram, que tem um imóvel que não está sendo usado como templo, mas é de propriedade da organização religiosa, ela tem direito à imunidade, ela deve, então, entrar com o pedido, se ainda não, se está vindo o carnezinho de IPTU todo mês, que a partir, então, terá, e se ela comprovar até o desse ano, pode ser cancelado se ela comprovar tudo isso, que é a exigência da lei, tá bom? Acho que ficou bem claro toda essa questão, foi muito útil para nós. Eu quero fazer só um recorte aí, não é nem recorte, mas eu queria perguntar para a Geisa também. Tem uma pergunta aqui do pastor Edson Valentim, que é presidente do Compev, eu vou fazer a pergunta para você, mas pode existir, por exemplo, vou citar a Restaurar, que é uma igreja, ou a Rasgando o Céu, se elas alugam algum imóvel para a utilização de alguma outra. O Mercado Solidário, por exemplo. O Mercado Solidário presta um serviço social, ele também estaria incluso nisso, mesmo sendo alugado? Sim? Eu entendo que sim. Acho que é muito simples, né? Só uma... É o que o próprio Flávio falou, a imunidade. Tá? Não é a não incidência que está nesse outro artigo novo. A imunidade, ela é objetiva. Tá. Então, ela atinge o imóvel de propriedade do templo, de propriedade da igreja, que ainda que não seja utilizado como templo, reverta a sua utilização para as funções da igreja. Tá? Tem uma outra, essa é para você também, ó. Segura aí. Hoje você vai falar mais do que você esperava. A pergunta do pastor Edson é a seguinte: se um imóvel é alugado no mês de março, você já respondeu isso,
mas em Bauru a cobrança é feita a partir de abril. Você já citou esse caso. O fato gerador, conforme colocado, se deu em 1º de janeiro. O templo estará isento ou não? A igreja terá que pagar o IPTU daquele ano ou não? Acho que você já respondeu. Né? A não incidência vai valer para o contrato vigente em 1º de janeiro. A gente fala em não incidência e se ele foi em março ou não, não importa. Se ele estava com um contrato vigente em 1º de janeiro, ele vai ter o reconhecimento da não incidência para aquele ano. Se o contrato foi firmado em fevereiro ou março, ele vai ter o reconhecimento da não incidência para o exercício seguinte, integralmente do ano, integralmente do ano seguinte, ainda que o contrato se interrompa. Muito bem. Ok. É isso, Rafael. Tranquilo. Quero abrir a palavra para mais alguém, se alguém quiser fazer alguma colocação, explanação, e queria fazer já um encaminhamento para a gente poder encerrar. Se seria importante que nós elaborássemos uma minuta para esse decreto, vocês vão... Se eu posso conversar com o Everton ou Geisa, se vocês podem nos ajudar para até facilitar o trabalho da Prefeitura, para a gente antecipar essa discussão, né? E essa solução que, pelo jeito, está sendo apontada aqui para o ano de 2023. Não sei se vocês concordariam com isso, para a gente fazer esse encaminhamento de elaborar uma minuta, né, e encaminhar essa para um eventual decreto, Geisa. Tá vendo? Você tem que falar. Não, desculpa, eu vou tomar liberdade de falar em nome do Everton, eu não sei o que ele vai conversar depois, mas normalmente esses decretos que regulamentam procedimentos de contencioso administrativo tributário, eles partem da finanças, vão para o jurídico, da aval e para o gabinete. Então, provavelmente o Everton já deve ter pedido para o diretor de departamento, o Rafael, e está em andamento um estudo de qual é o procedimento, porque ele tem algumas especificidades, como o procedimento dentro do sistema de documentos. Nós vamos ter que pedir para a empresa, que é a CIL, eles estão agora acertando algumas coisas para abrir um processo específico para saber quando é de locação ou não. Então, a regulamentação vai partir dentro dessas especificidades. Então, seria interessante, aí o Everton deve dar andamento nisso, e aí seria interessante conversar para ter uma ideia como que seria basicamente a proposta da Secretaria de Finanças pelo secretário e também em conjunto com a SNJ. Né? Tá bom. Eu acho que ficou até mais fácil, né? Já que é obra do próprio setor de finanças, acho que fica até mais fácil, tem mais segurança para a prefeita promulgar. É isso, gente. Mais alguma colocação? Alguém gostaria de falar algo? Quero agradecer a presença dos nossos amigos, servidores, todos que disponibilizaram. Agradeço o seu conhecimento, agradeço ao chefe de gabinete, aos vereadores, aqueles que estão nos acompanhando virtualmente. A nossa oração é que Deus abençoe. A audiência pública, acredito que tenha sido dentro daquilo que todos nós esperávamos, pelo menos eu saio aqui um pouco mais conhecedor sobre tributos, né, e tributação, principalmente daquilo que é afetado a nós, né, afeta as nossas religiões. Quero ressaltar aqui que a discussão é para a imunidade dos templos alugados também, de qualquer credo. Isso precisa ficar claro, porque às vezes as pessoas entendem de forma avessa e a gente precisa desenhar às vezes, viu, professor? Precisamos desenhar, que é um pedido mais amplo do que simplesmente a gente puxar a brasa para a nossa sardinha. Então, quero aqui já caminhando para encerrar a nossa reunião, não havendo mais nada a tratar. Eu fico feliz porque sempre as nossas audiências públicas dificilmente estouram o horário. Graças a Deus. Para a Câmara, para os servidores, para quem nos auxilia, sempre cumprimos dentro daquele período algo bastante objetivo. Então, nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a todos e dá por encerrada essa audiência pública às 16h06. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até uma próxima, querendo Deus.